Boa tarde. Há mais um caso de infecção pelo novo coronavírus. Uma mulher de 35 anos de idade de São Miguel. Até às 0 horas eram 66 os casos positivos na região. Para atualizarmos os dados, vamos em direto junto do Solar dos Remédios, onde está o Nuno Neves. Nuno, boa tarde. Olá, boa tarde Berta, boa tarde também a todos os açorianos que nos seguem nesta emissão especial aqui em direto do Solar dos Remédios, em Angra do Heroísmo. Estamos a terminar a terceira semana de briefings diários da Autoridade Regional de Saúde. Depois de um dia sem novos casos positivos, como foi o dia de sábado, voltamos a ter um caso positivo, desta vez, ou de novo, na ilha de São Miguel, uma mulher de 35 anos de idade que esteve em contacto com outro caso positivo. Ainda fica por saber em que concelho é que este caso positivo apareceu. Uma dúvida para tirar já daqui a pouco com o Diretor Regional de Saúde, Tiago Lopes, que deve estar a entrar aqui nesta sala do Solar dos Remédios. Entretanto, para fazermos uma atualização regional, são agora 66 casos positivos na região, depois da recuperação da primeira doente infectada, uma mulher de 29 anos, residente na Ilha Terceira. Então surge hoje um novo caso que volta a fixar como 66 os casos positivos em toda a região. Partindo estes casos por ilhas, ou dividindo estes casos por ilhas, são agora 32 em São Miguel, 10 na Ilha Terceira, 3 na Ilha Graciosa, 7 em São Jorge, 9 na Ilha do Pico e 5 na Ilha do Faial. Ontem, o Diretor Regional, apesar dos 0 casos positivos, voltou a reforçar que é preciso cumprir as medidas de contingência e de isolamento social em vigor. Eu lembro que em São Miguel há uma cerca sanitária em redor dos 6 concelhos da ilha. O Diretor Regional reforçou que é preciso respeitar as cercas, respeitar as regras. Voltou a insistir que nada está a ganho, apesar dos 0 casos positivos de ontem e de apenas um hoje. É preciso voltar a reforçar que todos devem ficar em casa. Mesmo em relação à Ilha de São Miguel, é preciso conter os contactos sociais e respeitar as regras. Entretanto, estamos já Tiago Lopes nesta sala do Solar dos Remédios. Vamos dar início a mais um briefing diário da Autoridade Regional de Saúde. Boa tarde a todos. Fazemos então um novo ponto de situação. Ontem terminámos com 50 casos suspeitos. Dentro desses 50 casos suspeitos tivemos 27 resultados negativos, 22 provenientes da ilha de São Miguel, 3 da Ilha Terceira, 1 da Ilha Graciosa e 1 da Ilha de São Jorge. Tivemos um resultado positivo da ilha de São Miguel, relacionado entanto com uma nova cadeia de transmissão primária, que entretanto foi, digamos que, identificada. E 22 desses 50 casos suspeitos aguardam ainda colheitas de amostras biológicas e resultados laboratoriais, 14 da Ilha de São Miguel, 7 da Ilha Terceira e 1 da Ilha Graciosa. Até à meia-noite de hoje tivemos 141 casos suspeitos. Desses 141, 12 tiveram um resultado negativo, 8 da Ilha de São Miguel, 3 da Ilha Terceira e 1 da Ilha do Faial, e 129 aguardam ainda colheita de amostra biológica e resultados laboratoriais, 96 da Ilha de São Miguel, 2 da Ilha Terceira, 1 da Ilha de São Jorge, 29 da Ilha do Pico e 1 da Ilha do Faial. Em termos de vigilâncias ativas, mantemos o mesmo número que transmiti ontem, 2.937, 1.393 provenientes da linha de saúde Açores e 1.544 provenientes das delegações de saúde. Em termos dos internamentos, mantemos os mesmos 13 utentes internados nas 3 unidades hospitalares da região, 4 no Hospital do Vinho Espírito Santo, 2 deles em cuidados intensivos, 7 no Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira, 3 deles em cuidados intensivos e 2 no Hospital da Horta. Todos clinicamente estáveis, sendo que, entanto, dos 5 em cuidados intensivos, conforme já tenho informado, estáveis dentro da sua criticidade em termos de estado clínico. 53 encontram-se em contexto domiciliário. Destes casos positivos, 4 na Ilha do Faial, 1 na Ilha Graciosa, 7 na Ilha do Pico, 5 na Ilha de São Jorge, 28 na Ilha de São Miguel e 8 na Ilha Terceira.
Conforme também transmitimos ontem, temos neste momento um caso recuperado que se encontra em acompanhamento também domiciliário, daqui da Ilha Terceira, e temos, portanto, até ao momento, 66 casos positivos na região autónoma dos Açores. 32 na Ilha de São Miguel, 20 do Concelho de Ponta Delgada, 9 do Concelho da Povoação, 1 no Concelho da Ribeira Grande, 1 no Concelho do Nordeste e 1 no Concelho da Lagoa, 10 casos positivos na Ilha Terceira, 4 no Concelho de Angra do Heroísmo e 6 no Concelho da Praia da Vitória, 9 na Ilha do Pico, 4 no Concelho da Madalena e 5 no Concelho de São Roque, 7 na Ilha de São Jorge, 5 no Concelho das Velas e 2 no Concelho da Calheta, 5 na Ilha do Faial e 3 na Ilha Graciosa. Em termos de cadeias de transmissão, também fazemos aqui um ponto de situação, conforme também referi há pouco, nós detectámos também aqui mais cadeias de transmissão dentro daquilo que tem sido o apuramento que temos feito dos contatos próximos e dos casos positivos que temos identificado e, portanto, neste momento na região autónoma dos Açores temos 7 cadeias de transmissão. Uma na Ilha Terceira, na freguesia de São Mateus, em que 2 elementos que viajaram para o exterior desencadearam um caso positivo de infecção pelo novo coronavírus. Mais outro, entanto, na Ilha Terceira, na freguesia dos Biscoitos, em que um contacto também com o tripulante teve depois também contacto com 2 elementos também do seu agregado e que também ficaram infectados pelo novo coronavírus. Um na Ilha do Pico, no Concelho de São Roque, também com história de viagem, 2 elementos com viagem para o exterior, que entretanto depois também transmitiram a outros 3 elementos. Um no Concelho da Povoação, também com história de viagem para o exterior, de uma pessoa que depois também transmitiu a outras 2, também neste caso até do agregado familiar. 2, entretanto, no Concelho de Ponta Delgada, cuja origem ainda estamos, entretanto, aqui a apurar, mas que acabaram por depois transmitir a infecção pelo novo coronavírus, tanto a elementos do agregado familiar como a colegas de trabalho. E neste caso, e depois por último, um no Concelho da Povoação, que é aquela cadeia de transmissão que eu já tive a oportunidade também de referir e que desencadeou, digamos assim, aqui uma cadeia de transmissão secundária que teve com o contacto com o estrangeiro, que depois acabou por transmitir também elementos do agregado familiar e a profissionais de saúde, que depois também em contexto de interação laboral com os restantes colegas de trabalho também acabou por transmitir a referida infecção. E, portanto, neste momento temos estas 7 cadeias de transmissão, como eu tenho tido a oportunidade de transmitir, não invalidando também ainda o trabalho que nós estamos a fazer de apuramento também dos contactos próximos e da relação entre estes casos positivos. Portanto, a qualquer momento podemos, ao fim e ao cabo, aqui também aprofundar mais estas cadeias de transmissão e, eventualmente, identificar outras cadeias também existentes. Deixarei agora aqui um espaço, então, para vocês poderem colocar questões. Em relação a estas cadeias de transmissão, sobretudo aqui este Ponta Delgada, tem alguma coisa a ver com aquilo que falamos ontem, do trabalho que estava a ser feito em termos de contactos próximos no hospital, no H10, no Hospital de Ponta Delgada? Sim, era esta última cadeia que eu acabei de referir, teve a sua origem na povoação, através de um cidadão estrangeiro que acabou por transmitir a infecção a residentes locais, que depois, por sua vez, que entanto, no seio depois também da sua interação familiar, também tinha um profissional de saúde que acabou depois também por transmitir aos tantos profissionais de saúde e que temos vindo a identificar. Conforme também já transmiti, nós neste momento, ainda nos últimos 2 dias, digamos assim, temos vindo a identificar uma série de contatos próximos relacionados com estes profissionais de saúde. Grande parte deles, entanto, também já foi testada. Temos ainda hoje, conforme eu transmiti ainda há pouco, temos 96 mais 14 de ontem na Ilha de São Miguel. Também grande parte deles são profissionais de saúde que estão a ser também testados, vão ser feitas recolhas de amostras biológicas e depois também a análise laboratorial e, portanto, mediante depois também o resultado da positividade ou negatividade também destes resultados, também iremos determinar, conforme eu disse ontem, depois também quais são as medidas que iremos também tomar relativamente a esta situação. Destes contatos diretos, tem algum doente que estivesse internado no hospital? Sim, no caso, entanto, da unidade hospitalar também se identificou um doente e também, aproveitando que já que faz essa referência,
Também tenho que fazer aqui uma retificação relativamente àquilo que foi comunicado também de sexta-feira, em que foi referido que tinha um dos elementos infectados tinha 80 anos e não são 80 anos, são 90 anos. Portanto, eu peço desculpa, entanto, pelo erro, faço aqui a retificação da idade, ao fim e ao cabo, entanto, também desse elemento identificado. Mas sim, neste momento, dentro do apuramento que nós já fizemos, dos contatos próximos e dos testes que, entanto, já fizemos, tanto a profissionais de saúde como a doentes, identificámos, pelo menos para já, também um doente infectado pelo novo coronavírus. Este caso de hoje, desta mulher de 35 anos em São Miguel, dá origem a uma nova cadeia, pelo que eu presumi. São estas duas cadeias de Ponta Delgada. Qual é ou seja, em que estádio é que está esta investigação destas duas cadeias? Ou seja, porque ontem tínhamos 4, hoje temos 7, mais uma na terceira e mais 2 em São Miguel. De onde é que aparecem estas cadeias? O que é que se pode avançar para já? Todas as outras cadeias, fora, entanto, as de São Miguel, como eu referi há pouco, estão circunscritas e podemos dizer neste momento que identificámos os contatos próximos e nada aponta, nada evidencia de que exista, digamos assim, mais cadeias de transmissão nas restantes ilhas do que para além de São Miguel. Como eu referi há pouco, temos aqui duas e é o resultado positivo que nós obtivemos das últimas análises laboratoriais tem a ligação com um caso positivo que nós já tínhamos identificado e, como eu tenho dito nos últimos dias, por via desta ligação estabelece aqui uma cadeia de transmissão primária que, entanto, foi detectada no Concelho de Ponta Delgada. Falta aqui, e por isso é que eu referi há pouco, no caso das duas cadeias de transmissão identificadas no Concelho de Ponta Delgada, determinar aqui em concreto a origem, ou seja, nós identificámos o caso positivo, tanto num caso como no outro já estabelecemos aqui uma ligação com outros casos positivos, portanto temos aqui uma cadeia de transmissão primária, mas falta-nos ainda determinar o porquê, digamos, de esse elo inicial que, entretanto, fez a transmissão, de como é que se infectou. E, portanto, por isso é que ainda estamos a fazer mais testes, mais exames laboratoriais, precisamente para tentarmos identificar quais é que são os positivos e, dentro das ligações epidemiológicas que nós temos estado a fazer, determinar aqui qual o paciente zero, digamos assim, também como fizemos na povoação, relativamente àquelas duas cadeias que eu determinei. Portanto, neste momento em Ponta Delgada temos estas duas cadeias que nós estamos ainda aqui a aprofundar. Tínhamos falado ontem no Hospital de Ponta Delgada, como já referi, este novo caso positivo é mais um caso positivo entre profissionais de saúde. Ontem havia 9 profissionais de saúde infectados. Se este novo caso é um profissional de saúde ou não, e se, entretanto, aquilo que tinha falado ontem de estar em comunicação com a administração do hospital, até por causa da reorganização de serviços, se já avançou neste dossiê, digamos assim? O caso positivo de hoje não é profissional de saúde, não tem, ou seja, como eu estava a dizer, tem relação com outro caso positivo, já tinha sido detectado, mas que não é profissional de saúde. No que concerne, tanto com o Hospital de Divino Espírito Santo de Ponta Delgada, temos ainda vários profissionais de saúde que irão ser testados hoje, ou seja, ontem já foram testados alguns, hoje irão ser testados mais, no sentido de, como eu tenho estado a dizer, apesar de não serem casos suspeitos na verdadeira essência do termo, ou seja, não terem sinais ou sintomas de infecção respiratória, para salvaguardarmos, digamos assim, depois também as situações, nós iremos fazer também esses testes para despiste de infecção pelo novo coronavírus. Dizer-vos que, pelo menos até à data, sem ainda contar com todos aqueles que vão ser testados também durante a tarde de hoje e que já o foram ao longo da manhã, já testámos mais de 130 profissionais de saúde na região. Portanto, por isso é que eu também já disse, salvo erro, há 2 ou 3 dias atrás, a maior parte, então, destes profissionais tiveram um resultado negativo, mas que, por causa, ao fim e ao cabo, também daqui da incidência que nós estamos a fazer e da preocupação em testar e em sabermos efetivamente se há alguma ligação entre eles que possa depois colocar em causa também a prestação de cuidados. Em termos de reorganização, o Conselho de Administração, como eu disse ontem, também está a aguardar agora, também tal como nós, também o resultado destas recolhas das amostras biológicas e também o seu processamento a nível laboratorial para depois apontar ao fim e ao cabo aqui também para uma solução, digamos assim, em termos de reorganização também da funcionalidade também interna ao nível hospitalar. Portanto, amanhã eu penso que, ontem tinha dito que seria hoje,
Mediante, entanto, também a identificação dos contactos próximos que nós fizemos e, por segurança, digamos assim, também para fazermos mais testes, vamos fazer mais testes ainda hoje e depois, quando que amanhã, entanto, depois já possamos ter esses resultados. É possível prever quando estão em vigilância? Peço desculpa. É possível prever, adiantar quando estão em vigilância ativa? Em termos de Neste momento não consigo precisar o número porque desde a manhã de hoje, e a Unidade de Saúde de São Miguel começou logo a partir das 8 da manhã a começar a fazer testes, e mediante, entanto, depois também o resultado dos testes, depois também iremos determinar de que forma é que iremos fazer o acompanhamento e a vigilância também destes profissionais. É possível saber se a média de testes realizados diariamente nos Açores, nesta fase, e se os critérios estão mais alargados, ou mais abrangentes nesse caso, ou se está à espera da próxima fase? A média poderão fazer, digamos assim, porque não tenho a média neste momento, mas dentro dos dados que eu tenho transmitido, ou seja, diariamente nós fazemos aqui o apontamento dos casos suspeitos e dos resultados negativos e dos resultados dos negativos e dos positivos. Portanto, conseguimos saber, mediante o histórico, digamos assim, de todas as conferências que temos dado, o número de testes realizados e apurar aí uma média. Neste momento não consigo dizer efetivamente a média, mas o que é certo é que, por exemplo, só até à meia-noite de hoje, tendo identificado mais 141 casos suspeitos, a verdade é que, entanto, temos testado efetivamente bastante nos últimos dias. E os critérios são mais abrangentes? Os critérios são aqueles que eu tenho referido, ou seja, tem tudo muito por base as ligações epidemiológicas, mais propriamente do que os critérios clínicos. Como eu estava a dizer, muitos dos que vão ser testados hoje são profissionais de saúde que não apresentam sintomatologia, portanto, à partida, nem sintomatologia, nem têm a ligação epidemiológica porque não viajaram para o exterior, nem contactaram com alguém no exterior, mas que nós, por sabermos que contactaram com casos positivos, nós estamos aqui a indagar e a aprofundar, ao fim e ao cabo, entanto, também aqui a situação e a testar, como eu tenho dito nos últimos dias, para lá daquilo que, digamos, seria entre aspas, o recomendável, não é? Portanto, estamos aqui a jogar mais pelo seguro e mais pelo excesso, propriamente por defeito. Só uma dúvida em relação a uma pergunta que fizemos ontem, dos profissionais de saúde que gozam, alguns de mais proteção, obviamente, que estão em contacto com algumas enfermarias onde podem haver doentes infectados, outros serviços, obviamente, que não precisam de tanta proteção. Em relação aos serviços de urgência, que é uma porta de entrada de muita gente no hospital, isto foi uma preocupação que também nos chegou da sociedade civil, digamos assim, de gente que procura a urgência e que não sabe se do outro lado vai ter profissionais de saúde protegidos ou não. Em relação a este serviço de urgência, qual é o nível de proteção em que estes profissionais estão a ser sujeitos? Relativamente a isso, deixe-me dizer o seguinte, ou seja, porque há muito agora também esta questão da utilização de máscaras e equipamento de proteção individual, e mesmo até relativamente a estes profissionais de saúde, não é pela questão de ter existido esta cadeia de transmissão também secundária, nomeadamente também num contexto muito particular como é uma unidade hospitalar, não foi, digamos assim, na prestação de cuidados. Embora, entanto, exista aqui uma situação de um doente, como eu disse, que, entanto, foi infectado e que também estamos aqui a aprofundar, ao fim e ao cabo, também o modo como o qual também foi ocasionado. Mas, mais importante do que isso, e como eu estava a dizer, por causa da questão dos equipamentos de proteção individual, as pessoas não devem recear, entanto, também de dirigir-se também a uma unidade de saúde, pensando que, eventualmente, porque depois cria-se aqui um ambiente de desconfiança entre profissionais e utentes e profissionais, de quem é que está infectado. Isso é aquilo que nós temos vindo a apelar, ao fim e ao cabo, nas últimas semanas, ou seja, temos que contar, efetivamente, quase que cada um de nós está infectado e adotar as medidas de proteção, de autoproteção, de cada um de nós e para relativamente aos outros. E, portanto, a questão do distanciamento social, das regras de etiqueta respiratória, volto a dizer, por mais simples e por mais bacocas que às vezes possam parecer, mas são efetivamente a melhor medida de prevenção e de proteção que nós possamos ter. E, portanto, lá está que, entanto, quando alguém, seja ele profissional de saúde, seja o utente, apresenta sinais ou sintomas de infecção respiratória, aí sim deve colocar equipamento de proteção individual, nomeadamente logo, entanto, uma máscara para, entanto, prevenir que depois, através da tosse ou do espirro, ou mesmo até, entanto, numa conversa, que possa, entanto, por via da saliva ou, entanto, qualquer outra secreção, transmitir a infecção pelo novo coronavírus, é isso que se recomenda. Fora isso, entanto, qualquer cidadão, qualquer profissional de saúde, seja em unidade de saúde, seja numa superfície comercial, seja num outro contexto, deve adotar as medidas de prevenção e de proteção. Não é necessário, digamos assim,
embora, entanto, em alguns dos países, nomeadamente também em território continental, por via depois também da evolução do surto, a partir de determinada data, também jogando mais pelo seguro, se adota e se recomenda também a utilização não só de equipamento de proteção individual, mas às vezes mesmo até algum lenço ou outro tipo de utensílio para se poder prevenir, ao fim e ao cabo, também a propagação das ditas expressões, como eu estava a dizer há pouco. Mas neste momento não há, digamos assim, aqui razão para recearmos por excesso, digamos assim, o contacto ou com um profissional de saúde ou um profissional de saúde com o utente, desde que cada um utilize as medidas básicas de proteção. Na quinta-feira, salvo erro, foi questionado aqui sobre a situação dos estudantes. Pergunto-lhe em que ponto está essa situação, se já há mais algum desenvolvimento, e pergunto isto porquê? Porque há estudantes que iam regressar à ilha amanhã... Uma questão em relação aos estudantes que apresentaram um plano para regressar à região. Há gente que ainda espera pelo regresso à região. Uma questão sobre se a Autoridade Regional de Saúde sabe alguma coisa para já, sobre esta situação. As companhias aéreas têm uma restrição que nos foi também determinada em termos de lotação do número de passageiros. Portanto, não poderão viajar com a capacidade total também das suas aeronaves e, portanto, tem que haver aqui uma restrição depois também ao número de ocupantes, o número de passageiros que poderão transportar. Portanto, a TAP, ao fim e ao cabo, tendo transmitido essa informação aos estudantes provenientes daqui da região autónoma, terá sido nesse sentido de que não poderiam viajar todos por via da restrição também que lhes foi determinada em termos de ocupação das suas aeronaves e, portanto, não foram agora numa primeira instância, se vão numa segunda, sendo certo que, conforme eu também já transmiti, estamos em estado de emergência, novamente frisar isso, e, portanto, a circulação, quer por via aérea, quer por via marítima, não é normal. Portanto, não sendo normal, e mesmo até no caso da Ilha Terceira também tem um cordão sanitário também nos 6 concelhos, a própria circulação entre concelhos não é normal. Vai haver constrangimentos, as pessoas têm que perceber que efetivamente estamos a viver uma situação de estado de emergência e, portanto, a circulação não se pode nem se deve fazer de forma como acontecia anteriormente. É certo que há constrangimentos de famílias que não têm os seus filhos a regressar, digamos assim, a tempo até de uma época festiva bastante significativa para qualquer um de nós. É certo que, entanto, mesmo residentes na região que estão em outras ilhas da região que não são as suas ilhas de residência e que vêm uns, entanto, sair e eles ficam para trás, é necessário compreender que, efetivamente, não podemos fazer de forma massiva, não conseguimos colocar neste momento todo e qualquer um na sua ilha de residência. Tem que ser feito de forma faseada. É certo que, entanto, por via depois também de todo o volume de trabalho que todos nós temos tido, há situações que, efetivamente, às vezes não correm determinadamente propriamente bem, mas porque estamos a viver um estado de emergência, ou seja, neste momento, tudo aquilo que era normal acontecer não é, tem constrangimentos para todos nós e, portanto, é necessário que tenhamos essa compreensão de que, efetivamente, as coisas agora, durante as próximas semanas, vão ser diferentes daquilo que era anteriormente e, portanto, é uma fase de adaptação que nós teremos que ter. Agora que lá está, que, entanto, estamos a fazer os possíveis para minimizar todos estes constrangimentos, mas temos que estar cientes de que existem e vão continuar a existir. Falando agora na situação da Ilha Terceira, mais propriamente nos Pescotos, há alguns dias que não é anunciado casos positivos na Terceira, os últimos 2 casos não havia ainda aqui transmissão local, não foi falado. Pergunto o que é que mudou para agora já termos cá uma nova cadeia de transmissão? Os casos positivos que nós identificamos acaba por estar relacionado, digamos, com os outros casos positivos que identificamos. Comunicamos, entanto, hoje fazemos hoje, digamos, esse ponto de situação das cadeias de transmissão na região e, portanto, com aquilo que nós conseguimos apurar, identificamos que os casos positivos que foram recentemente identificados na ilha estão relacionados com os outros que nós já tínhamos identificado e, portanto, estabelecendo-se essa ligação epidemiológica, define-se aqui, identifica-se uma cadeia de transmissão local, mas que podemos agora neste momento dizer de que com todos aqueles contatos próximos que nós identificámos e que já testámos, está muito circunscrita, portanto nada aponta para que entanto também tenha outras cadeias de transmissão ou tenha uma cadeia de transmissão secundária consequente entanto da primária que foi identificada, mas não invalida que entretanto, como eu tenho dito e tenho alertado para isso, que se identifiquem mais cadeias de transmissão. Por isso é que mantemos, e como vocês têm visto nos últimos dias, nomeadamente mesmo até hoje na Terceira, no pico, nós estamos entanto sempre com números de contatos próximos
a testar por via de todas as ligações que nós vamos estabelecendo em todas as ilhas e todas as pessoas. Como vocês devem calcular, apesar de terem passado 3 semanas, digamos assim, também desde o primeiro caso positivo, há muitas ligações entre as pessoas que residem na região e que viajaram recentemente para a região. E, portanto, a partir do momento em que nós detectamos um caso positivo, vamos mesmo até recuperar todo o historial que nós já temos, digamos, se calhar até arquivado, digamos assim, no nosso trabalho, para ver se algum dos outros anteriores que nós tínhamos descartado, se calhar até como negativo, se pode ter alguma relação com estes novos casos positivos. E, portanto, voltamos novamente a testar, se for o caso disso, para que, entanto, nós tenhamos o máximo de informação apurada. Face aos últimos dados, é possível evitar a fase da mitigação? Se é possível evitar a fase de mitigação, eu ainda quero acreditar que é possível, se bem que, como eu já transmiti, a Ilha de São Miguel, pela implementação de um cordão sanitário nos 6 concelhos, é precisamente para evitar isso, ou seja, para nós tentarmos conter e melhor identificar, e por isso é que nós conseguimos identificar mais essas cadeias de transmissão por via do trabalho que está a fazer. Nós fizemos, volto a dizer, no caso aqui da Ilha Terceira, na freguesia de São Mateus, fizemos em São Jorge, fizemos na povoação, conforme eu já vos disse, na povoação, as 2 cadeias de transmissão já as temos identificadas e sabemos, entanto, a sua origem, e já sabemos que pelo menos uma delas está bastante circunscrita, a outra ainda estamos a apurar por via da cadeia de transmissão secundária que se criou, ou seja, pela ligação com profissionais de saúde, e nós estarmos agora a aprofundar, entanto, o impacto dessa transmissão através dos profissionais de saúde, mas não invalida que, entanto, possam surgir mais, e de maneira que, entanto, nós tenhamos um ambiente mais controlado e consigamos testar as pessoas, identificar os contactos próximos, é que se implementou o cordão sanitário na Ilha de São Miguel e nos seus 6 concelhos. E, portanto, dentro daquilo que nós temos identificado, nada aponta, digamos assim, pelo menos para já, uma disseminação descontrolada na região e, no caso concreto, até da Ilha de São Miguel. De qualquer das formas, temos que manter este alerta constante em identificar todos estes contactos dos casos positivos que nós vamos identificando, por via de acautelarmos essa disseminação, porque cada tempo que, entanto, cada hora que vai passando, cada dia que vai passando, quanto menos casos positivos nós identificarmos, mais são pessoas que estão infectadas e que podem estar na comunidade a infectar. E, portanto, é isso que nós andamos aqui sempre a batalhar e a lutar contra o tempo, a identificar, a testar, para nós identificarmos esses casos positivos e tentarmos circunscrevê-los, contê-los, para que, entanto, não infectem mais pessoas. Antena 9, também sobre a deslocação de estudantes, questiona, no caso daqueles que se encontram a estudar numa ilha diferente da sua de residência, o pedido de deslocação para casa tem sido indeferido. A decisão vai manter-se até quando? E, no caso dos estudantes que estão no continente, a sua vinda tem data prevista para quando? Não temos ainda datas previstas, como eu disse há pouco. O prioritário para nós nesta semana que passou foi fazer o regresso dos utentes deslocados. É certo, entanto, sabemos que ainda há vários residentes na região que não estão na sua ilha de residência, quer por via de estarem fora dessa mesma ilha de residência, mas aqui na região, quer por via, entanto, nomeadamente dos estudantes que são residentes na região, que estão a estudar e que querem também voltar também para a região. Sabemos que, entanto, essas situações ainda subsistem e tenho que ser o mais sincero possível e dizer que ainda vão subsistir. Porque, efetivamente, foi aquilo que eu disse há pouco, estamos em estado de emergência, não podemos abrir portas, digamos assim, a que exista uma livre circulação, quer por via aérea, quer por via marítima na região, porque neste momento ainda temos que conter. Se nós, entanto, atendermos, digamos, que há emoção, e eu compreendo que, entanto, isso seja importante para as pessoas, porque, como eu disse, vamos atravessar aqui uma época festiva e as pessoas querem estar em família, mas não podemos, digamos assim, ir ao encontro da emoção em detrimento da razão. Estamos em estado de emergência, temos que conter a circulação, quer por via aérea, quer por via marítima, senão em detrimento, entanto, de uma disseminação que possa existir da infecção na região de forma descontrolada e depois não conseguimos apanhar o fio à meada. Relativamente aos 29 casos suspeitos no pico, a Antena 9 questiona porquê tantos? Como? Peço desculpa, não percebi. Porquê tantos casos suspeitos agora no pico? Era aquilo que eu, entanto, estava a referir há pouco, ou seja, por via de todas as ligações que nós vamos tendo, vamos estabelecendo, tanto entre os casos positivos e os contatos próximos, mesmo há algumas pessoas, entanto, também que se encontravam em vigilância ativa e que nós, ou porque desenvolveram sinais ou sintomas, ou porque mesmo até por descarte de consciência e ou terem vindo no mesmo voo e nós, entanto, queremos aqui assegurar de que efetivamente estão todos
sem infecção pelo novo coronavírus, vamos testar. E, portanto, é isso que neste momento também nós acabamos por decidir relativamente ao pico, havendo aqui uma ligação entre uma série de pessoas que terão viajado em conjunto e terão partilhado, digamos assim, o mesmo espaço a bordo de uma aeronave, vamos testá-las, entanto, para assegurar ao fim e ao cabo, entanto, está tudo negativo e depois, entanto, poderem, paulatinamente, também poderem voltar à sua vida normal. Também na Antena 9, o Hospital da Horta, em função da sua dimensão, não tem recursos humanos especializados redundantes, nomeadamente em especialidades essenciais. Por isso não seria avisado testar os seus profissionais para acautelar dificuldades no seu funcionamento? Não, é contraproducente, entanto, estar compreendendo, entanto, a situação do Hospital da Horta, que, entanto, é idêntica ou até, se calhar, até mais abonatória relativamente a outras realidades, nomeadamente algumas unidades de saúde que têm menos profissionais até, e menos diferenciados. A questão é que o testar apenas por si só, como eu já tenho dito uma série de vezes, não nos leva, digamos assim, a lado nenhum. Imaginemos que, entanto, hoje testávamos todos os profissionais de saúde do Hospital da Horta. Amanhã, se, entanto, ou esta noite, se forem para casa e contactarem com alguém infectado, pode amanhã já estar infectado. Fizemos o teste hoje e, de certa forma, ficámos todos seguros e todos descansados de que está tudo negativo. Mas isso não nos assegura que amanhã, ou depois de amanhã, ou daqui a uma semana, estes profissionais de saúde estejam infectados. E, portanto, criamos aqui uma falsa sensação de segurança, porque testámos hoje todos os profissionais do Hospital da Horta, ou do Hospital de Santo Espírito de Ilha Terceira, ou do Hospital de Vinho Espírito Santo, ou de qualquer unidade de saúde de Ilha, e vivemos todos, digamos que, felizes durante os próximos dias. É uma falsa sensação de segurança, porque a partir do momento em que, entanto, eles contatem com alguém infectado e que amanhã vão trabalhar, ou depois de amanhã, pode, ao fim e ao cabo, entanto, criar-se mais uma cadeia de transmissão, pode haver nova infecção a nível local, transmissão a nível local, e, portanto, nada nos vale testar apenas por si só. É um descarte de consciência que, entretanto, tem que ser devidamente ponderado, e, como eu estava a dizer, nós temos vindo a testar cada vez mais, mas é com critério, por via das ligações epidemiológicas que nós conseguimos estabelecer entre casos positivos e contatos próximos, e é nessa base que nós devemos manter, digamos assim, a nossa atuação. O testar por si só e em massa não nos leva, digamos assim, a um estado de segurança como nós pretendemos. Relativamente ao que acabou de dizer, a Rádio Horizonte pergunta qual é até agora a média de dias até ao aparecimento dos primeiros sintomas da doença. É muito variável, depende ao fim e ao cabo, tanto do utente para utente, como eu já tenho tido a oportunidade de transmitir. Aquilo que está definido neste momento, ou standardizado, digamos assim, são 14 dias de período de contágio. Entretanto, já alguns estudos apontam até para um maior número de dias, apontando até quase até aos 21, dependendo, entanto, da pessoa, da idade, das comorbilidades, das patologias crónicas que, entanto, possa ter associadas, pode-se desencadear o surgimento dos sinais ou sintomas mais precocemente ou mais tardiamente. Portanto, neste momento, como eu já tenho transmitido anteriormente, estamos a viver um momento e um conhecimento dia após dia do comportamento do novo coronavírus e, portanto, mais vale continuarmos a fazer como temos vindo a fazer até ao momento, a pecar por excesso e a identificar contatos próximos, identificar casos suspeitos, testar, para nós, ao fim e ao cabo, entanto, termos aqui um melhor conhecimento do comportamento do surto aqui na região. Uma da Rádio Horizonte questiona se nos Açores irá estar também restritas as deslocações só no seu concelho em todas as ilhas durante a Páscoa. Nos Açores, nos concelhos, neste momento temos o cordão sanitário na Ilha de São Miguel, não é? nos 6 concelhos, mas conforme eu também já transmiti anteriormente, a mentalidade, digamos assim, da população devia ser no sentido de que estamos todos de quarentena, ou seja, nós deveríamos, entanto, evitar ao máximo qualquer tipo de deslocação para fora do contexto domiciliário, ser apenas e só, efetivamente, para aqueles que, entanto, prestam serviço em unidades ou entidades, entanto, que neste momento ainda estão de portas abertas, mas fora isso, entanto, ser restringir, digamos assim, toda a sua interação ao mínimo. Portanto, não estando decretado, nem estando determinado nenhum cordão sanitário em mais concelhos do que aqueles que, entanto, sejam aqueles que neste momento estão em São Miguel, a verdade é que, entanto, todos deveríamos pensar de que temos cordões sanitários e de que devemos estar em quarentena. O Jornal do Breves de São Jorge questiona se acha que a Ilha de São Jorge está a ser um bom exemplo na prevenção do vírus, tendo sido das primeiras ilhas com mais casos. Eu penso que, entanto, qualquer uma das ilhas é um bom exemplo, entanto, em termos de prevenção. Ou seja, como eu já tenho transmitido, esse comportamento e, digamos, esse resultado é muito meritório também por parte daquilo que tem sido o trabalho das delegações de saúde, porque têm estado sempre em cima, digamos assim, do acontecimento, a identificar, a reportar, a sinalizar, as unidades de saúde também a testar.
E, portanto, todo este trabalho em conjunto, como eu já tive a oportunidade depois também de assim designar do sistema de saúde pública também da região, tem funcionado dentro do possível. Efetivamente, claro que, entanto, nós gostaríamos de, dia após dia, não anunciar, digamos assim, ou comunicar o surgimento de novos casos positivos, mas como todos nós sabemos, efetivamente é um surto que nenhum país consegue, nenhuma região consegue travar. E, portanto, temos é que minimizá-lo, e muito da minimização que nós temos conseguido na região é muito fruto do trabalho das delegações de saúde, das unidades de saúde e do trabalho que eles têm feito nos últimos dias. Uma vez nada, para terminar, perguntam-se se vários casos que apareceram em São Jorge serviram de alerta para a região. Eu penso que, entanto, o alerta foi dado a partir do primeiro caso suspeito que nós tivemos, ou seja, foi um alerta, digamos assim, mais forte. Claro que, entanto, os alertas já provinham, entretanto, mesmo até do exterior, nomeadamente do exterior da região, território continental e dos outros países. Mas aqui na região, sobretudo, e mais ao nível da população, porque em termos da parte, por exemplo, da Direção Regional da Saúde, já iniciámos esse trabalho em janeiro, conforme já tem transmitido com a elaboração dos planos de contingência, das unidades de saúde e etc. Para a população, eu penso que, entanto, esse foi o primeiro impacto. Eu recordo na altura, e não foi há muito tempo, de quando surgiu esse primeiro caso suspeito, como eu disse nos últimos dias, por vir essa relação com o Carnaval da ilha e etc., a população ficou toda em alerta ao fim e ao cabo, se eu terei contactado com essa pessoa e se eu também posso ser um caso suspeito e estar infectado. E penso que, entanto, esse foi o primeiro alerta e não o caso de São Jorge. Fica então toda a atualização da informação sobre a disseminação do Covid-19 nos Açores. Fazendo um apanhado geral, são agora 66 casos positivos na região. Ontem tínhamos ficado com menos um, tínhamos passado para 65. Hoje temos mais uma mulher de 35 anos, residente no concelho de Ponta Delgada. Outra novidade tem a ver com as cadeias de transmissão. Até ontem eram 4 as cadeias de transmissão local identificadas. Hoje passamos para 7, com mais uma na Ilha Terceira e mais 2 no concelho de Ponta Delgada. Estas 2 ainda em investigação. Em relação aos casos positivos, como já disse, são 66. Os 3 concelhos que vão liderando este ranking são Ponta Delgada, com 20 casos, Povoação com 9 casos e Praia da Vitória com 6 casos. Neste momento há cerca de 2.900 pessoas sob vigilância ativa. Em termos de casos suspeitos nos Açores, são 151 a esta hora. O Nuno Neves, em direto do Solar dos Remédios, com o ponto de situação a esta hora possível em relação à Covid-19. Há então uma nova cadeia de transmissão ativa, são já 7 as cadeias de transmissão ativa que existem nos Açores, espalhadas por várias ilhas, na Terceira, no Pico e também em São Miguel. Os profissionais de saúde estão a ser testados de forma massiva. Hoje, nas últimas horas, há ainda mais profissionais para serem testados ao longo do dia. Até agora são 9 os profissionais de saúde infectados. Estão internados nos hospitais da Ilha Terceira e também no Hospital de Ponta Delgada. 13 pessoas, algumas delas em cuidados intensivos. De resto, dos 66 casos positivos que existem hoje, presentemente na região, dessas pessoas, 53 estão em casa. De referir também que ontem a primeira mulher que teve um resultado positivo para a Covid-19 recuperou. Terminamos assim este especial de informação com a indicação de que vale a pena cuidar-se. Cuide-se do seu cuidado, depende também a saúde de cada um de nós. Daqui a pouco atualizamos a informação regional no Notícias do Atlântico. Conto consigo. Até já.